Questão 150, Enem 2024 do Caderno Verde. Olha que questão bem interessante, né? Ela tem uma pegadinha aqui, né? Bem para candidato cair na questão. Olha só o enunciado, ele fala o seguinte: o estádio do Maracanã passou por algumas modificações estruturais para a realização da Copa do Mundo de 2014, como, por exemplo, as dimensões do campo retangular. Para se adaptar aos padrões da FIFA, as dimensões do campo foram reduzidas de 110 metros por 75 metros para 105 metros por 68 metros, né? E aqui tem os créditos aí da onde foi tirado esse enunciado, né? Em quantos metros quadrados a área do campo do Maracanã foi reduzida? Então, olha que interessante, né? Você tem aí, vou desenhar aqui um retângulo, né, para representar o campo. Então, a gente tem 75 aqui embaixo e 110 aqui do lado, né? São as dimensões do campo. Aí, conforme a Copa do Mundo, ele mudou o retângulo, mudou as dimensões, passou a ser 68 por 105 metros. Como a pergunta fala quantos metros quadrados de área você perdeu, então eu falei que tinha uma pegadinha, olha a pegadinha. A gente sabe que a área aqui, né, se a gente for, eu vou chamar aqui de área 1 e aqui área 2, né? Se a gente for calcular a área 1, em termos matemáticos, é bem simplesinho, é pegar o 110 e multiplicar por 75. A área 2, bem parecido, né? 105 multiplicado por 68. Aí a gente tem a resposta em metros quadrados. Só que veja só, pegadinha, hein? Você tem 110 metros, né? Vamos supor o comprimento aí, e aí passou a ser 105 metros. Então aqui teve uma redução, né? Uma perda de 5 metros. Daí, na medida de baixo, 75 metros, né? Na largura, passou a ser 68 metros. Então teve uma perda aqui de 7 metros, né? Esse negativo aqui eu estou colocando como perda. Se a pegadinha está aqui, né? Você poderia pensar, bom, a área perdida, aqui a área que se perdeu, né? Ela seria então isso que está faltando, né? O 7 vezes 5, que dá 35 metros quadrados. Matematicamente, aí você iria assinalar a letra B e você iria errar essa questão. Aqui está uma pegadinha aqui, a gente tem que ficar esperto para não cair, né? Veja só, por que isso daqui não dá certo, né? O primeiro campo A1, eu vou desenhá-lo aqui, como se fosse esse retângulo bem maior aqui, né? O campo A2, ele tem dimensões reduzidas, então ele cabe aqui dentro, né? A gente conseguiria desenhá-lo, por exemplo, aqui no cantinho, né? Então eu tenho aqui a representação do campo da FIFA, né? Do padrão FIFA, dentro do campo grandão. Por que então que não dá certo fazer isso, né? O 35. Veja só, as medidas aqui do campo maior, né? A gente tem 75 aqui nessa medida de base e a gente tem 110 aqui na medida de altura, né? Quando a gente calculou esse 35, a gente está calculando, na verdade, a área desse pedacinho aqui em cima, ó, veja só. Por quê? Porque, veja que, da onde saiu o 35? Foi o 7 vezes 5. Mas o que é esse 5 aqui? Onde que está, geometricamente, esses 5 metros? Veja que eu fiz a subtração, né, de 110 menos 105, que é exatamente esse pedacinho que está aqui, né? Aqui, nesse padrão FIFA, é 105 e aqui é 110. Então, esse pedacinho aqui, né, essa dimensão é 5 centímetros, né? E esse 75 menos 68, que é o 7, é essa medida daqui, ó. Aqui está os 7 centímetros. Então, se eu fizer a multiplicação 7 vezes 5, eu atinjo 35, mas é só desse pedacinho. Tem todo esse pedaço e esse aqui também que precisa ser somado para dar a área que a gente tirou, né, quando foi feito as novas medidas. A maneira mais simples de resolver o exercício, obviamente, é você pegar e fazer a área mesmo, né? Você pegar o 110, multiplicar por 75, o que vai dar 8.200
250, pegar a área 2, que são os valores dados ali, os 105, e multiplicar por 68, o que dá 7.140. Tenho as duas áreas, agora eu vou fazer simplesmente a subtração entre elas, né? Então 0 com 0 dá 0, 5 menos 4 dá 1, 2 menos 1 dá 1, 8 menos 7 dá 1. 1.110, que é a alternativa D aqui, que seria a resposta correta deste enunciado. Essa é a forma bem mais simples de ser feita. Mas, como eu falei antes, tinha uma pegadinha aqui que se você fizesse desse jeito daria errado, e eu expliquei aqui por que dá errado, né? Porque o 35 é só essa areazinha aqui, teria que somar a essas duas aqui também. Geometricamente, você também poderia fazer aqui, né, a multiplicação do 7, que é esse pedaço, pelo o 105, né? E aí você faria assim, 7 vezes 105, aí mais o próprio 35, que é esse aqui de cima, e aqui a gente tem o 68 vezes o 5. Se fizer esse cálculo aqui, você também chega no resultado. Mas, se não enxergou de forma geométrica, era só fazer de forma algébrica, que chegaria no resultado esperado.